Você já parou para se perguntar por que a NASA gastou nada mais, nada menos que 10 bilhões de dólares para colocar um telescópio a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, se o telescópio Hubble era simplesmente incrível? Pois é. A resposta não é que o Hubble tenha envelhecido. A resposta é que ele esbarrou em um limite físico que simplesmente é intransponível: a expansão do próprio espaço-tempo. Desde 1990, operando acima da atmosfera terrestre, o Hubble revolucionou a astronomia com seus mais de 30 anos de observações e mais de 1 milhão de presentes para os nossos olhos. Ele confirmou a existência de buracos negros supermassivos, mapeou a expansão acelerada do cosmos via energia escura. Por falar nisso, tem um vídeo aqui no canal da Game of Cosmos Today não sobre a energia escura, mas sim sobre a matéria escura. E essa descoberta rendeu um Nobel de Física em 2011 e produziu as imagens mais impressionantes que a humanidade já viu do universo. Mas para enxergar o nascimento das primeiríssimas estrelas do universo, a ciência precisava de algo que o Hubble já não estava mais conseguindo entregar. E não pensem em vocês que foi por uma falha de projeto, mas foi, como eu falei, pela própria física. Nesse caso, a física da luz. Meu nome é Rodrigo, também conhecido como Rod Cosmos, e eu sou o criador da plataforma de aprendizagem científica Game of Cosmos. E se você quiser saber mais sobre as diferenças entre o telescópio Hubble e o telescópio espacial James Webb, por favor, me acompanhe nos próximos minutos. Muito bem. A primeira das grandes diferenças entre o telescópio Hubble e o telescópio James Webb está no espectro de observação e na física do redshift. O telescópio Hubble foi construído para observar a luz visível e ultravioleta, cobrindo comprimentos de onda que vão do 0,1 a 2,5 microns. O James Webb, por sua parte, ele opera no infravermelho profundo, em comprimentos que vão de 0,6 a 28,5 microns. Por aqui nós já temos uma diferença realmente absurda entre os dois telescópios. Então, à medida que o universo se expande, a luz emitida pelas primeiras galáxias há mais de 13 bilhões de anos e meio é esticada ao longo de sua viagem pelo espaço. E o que acontece? A radiação, que nasceu como ultravioleta, chega até nós deslocada para o infravermelho. Esse é o fenômeno do redshift, ou o desvio para o vermelho. Então, o Hubble, com o passar dos anos, ele simplesmente era incapaz de detectar, de fazer essa captura de luz mais esticada. E além disso, como o infravermelho ele é capaz de atravessar as nuvens de gás e poeira, o Hubble acaba enxergando uma parede escura de poeira cósmica. Então, nisso, enquanto o Hubble encontra um obstáculo justamente pelas suas limitações, o James Webb é capaz de enxergar o nascimento de estrelas e a composição exata de exoplanetas distantes. Então temos aqui a primeira diferença bem clara, bem evidente, entre o telescópio Hubble e o telescópio James Webb. E bom, a segunda diferença entre o telescópio Hubble e o telescópio James Webb está em sua arquitetura óptica. Como assim? Bom, os dois telescópios são telescópios refletores, mas os seus projetos ópticos são muito diferentes. Por quê? O Hubble usa o sistema Cassegrain. Ou seja, que sistema é esse? Aqui abaixo vocês têm uma pequena descrição sobre esse sistema. O que acontece? A luz entra, ela bate no espelho primário côncavo, reflete no secundário convexo e volta para o centro do primário até os sensores. Então, essa é uma engenharia que dobra a trajetória da luz em um corpo compacto. E o que acontece aqui?
Se, por um lado, nós temos o Hubble funcionando dessa maneira, ou seja, a estrutura óptica do Hubble funcionando dessa maneira, o telescópio do James Webb, por sua parte, usa um sistema chamado anastigmático de 3 espelhos, conforme vocês podem ver aqui na descrição. O sistema anastigmático de 3 espelhos adiciona, como fica óbvio pelo nome, um terceiro espelho, um espelho curvo que corrige astigmatismos e aberrações ópticas em um campo de visão muito mais amplo. A próxima diferença entre o James Webb e o telescópio Hubble está no tamanho do espelho e na resolução. O que acontece? O espelho do Hubble ele tem 2,4 metros de diâmetro contra os 6,5 metros do James Webb. E vocês podem pensar, bom, pelo fato de o tamanho do espelho do telescópio James Webb ser maior, ele vai trazer imagens muito mais nítidas. Vamos ver aqui. Primeiramente, o tamanho do espelho do James Webb, ele cobre uma área e tem uma coleta de 6 vezes maior. E por esse fato, ele é capaz de detectar objetos que são 100 vezes mais fracos. Ou seja, o tamanho do telescópio James Webb, ele lhe permite enxergar objetos 100 vezes mais fracos. Agora, vamos para a parte da nitidez, ou seja, o James Webb ele não foi feito com um espelho gigante para ser muito mais nítido que o Hubble. Foi feito para empatar. Ou seja, a resolução angular de um telescópio, só para vocês entenderem isso que parece ser uma contradição, mas vocês vão entender com essa explicação. A resolução angular de um telescópio depende da relação entre o tamanho do espelho e o comprimento de onda da luz. Como a onda do infravermelho é mais longa que o da luz visível, o telescópio James Webb precisava ser enorme o suficiente somente para alcançar a mesma nitidez proporcionada pelo telescópio Hubble. Em resolução, ambos se equivalem. Por outro lado, em alcance de radiação, aqui sim, nós temos o James Webb superando e muito o telescópio Hubble. A quarta diferença entre os telescópios do James Webb e do Hubble está na engenharia dos materiais e também, logicamente, no controle dos espelhos. O que nós temos é o seguinte, o telescópio Hubble ele é uma peça única e gigante de vidro, um vidro especial, um vidro bastante pesado, revestido com alumínio e magnésio, em uma estrutura que tem como peso 828 quilos. É muito pesado. Então, imaginem usar esse mesmo vidro para construir um espelho de 6,5 metros de diâmetro, que é o caso do James Webb, do espelho utilizado no James Webb. Se isso fosse feito, se a NASA tivesse feito esse espelho com esse mesmo vidro utilizado no telescópio Hubble, simplesmente o foguete Ariane 5, que foi o foguete que levou o James Webb para o espaço em dezembro de 2021, não teria conseguido decolar. Então, qual foi a sacada da NASA? A solução foi dividir esse espelho do James Webb em 18 blocos de berílio. O berílio é um metal muito, muito leve e extremamente resistente a condições de frio extremo. Então, cada bloco desses 18 que compõem esse grande espelho do James Webb pesa apenas 21 quilos. E cada um deles foi banhado com ouro puro, uma camada microscópica de ouro puro, e cada um deles reflete a luz infravermelha em mais de 98%. E o de mais interessante nisso aqui é em relação ao controle desses blocos, né? Porque vocês podem pensar, como que 18 blocos divididos podem se coordenar tão perfeitamente no espaço sem que haja problemas, né? Essas 18 peças, esses 18 blocos, se alinham, são coordenados de maneira realmente precisa, surrealmente precisa, e funcionam em harmonia perfeita. Então, na prática, a forma com a qual esses blocos foram montados, né, foram situados, é como se
o espelho, eles realmente atuassem como se fossem um só, como se fosse realmente um único espelho que não tivesse nenhuma divisão. Então nós temos aqui realmente uma engenharia fantástica na, na estruturação do espelho do James Webb, né? E por último, nessa lista de diferenças entre o telescópio Hubble e o telescópio do James Webb, está na localização. E aqui a gente fala de localização e temperatura. Por que cada um deles foi colocado em pontos diferentes do espaço? O telescópio Hubble, ele opera a 21 graus Celsius, a uma altitude de cerca de 483 quilômetros. Porém, a órbita do Hubble faz com que ele atravesse a chamada anomalia do Atlântico Sul, que é uma zona, é uma região de fortíssima radiação. E essa forte radiação faz com que a NASA tenha que desligar os sistemas do Hubble 15% do tempo diário. Então, nós temos um telescópio que, por dia, precisa de todo o tempo do dia, 15% desse tempo estar desligado, senão ele deixa de funcionar. De olho nisso, a NASA pensou em uma localização mais estratégica para o James Webb. Então, o James Webb, ele opera a menos 220 graus Celsius, exatamente. E estrategicamente em um ponto chamado de L2, o ponto Lagrange. E esse ponto ele está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Bom, que ponto é esse? Por que exatamente nesse ponto L2? O Lagrange 2. Ele é um ponto, é uma posição em que o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados na mesma direção do céu. E isso faz com que o único escudo solar, que é o escudo solar, né, do James Webb, seja capaz de bloquear ao mesmo tempo a radiação térmica e a luz emitida por esses três corpos celestes, né? A Lua, obviamente, ela não emite luz própria, porém, ela reflete a luz solar e emite o calor ao ser aquecida pelo Sol. E essa distância, esse posicionamento, tem um ponto muito crucial aqui, que faz com que entendamos certas coisas. Tem a ver com manutenção, vocês sabiam? Pois é. O Hubble, ele recebeu nada mais, nada menos que 5 missões do ônibus espacial para reparos e trocas de peças. Ou seja, ele está muito mais perto da Terra, né, simplesmente a 483 quilômetros, em comparação com o Hubble, é pertinho, é ali na esquina, né? Aí ali o Hubble, você encontra o Hubble ali. E isso faz com que visitas a ele, né, de manutenção, tenham sido mais recorrentes. Porém, se algum problema acontecer com James Webb está a uma distância que faz com que seja inviável uma visita até lá para manutenções. Então o Webb ele está muito longe demais para qualquer tipo de resgate humano. Ou seja, o James Webb ele foi milimetricamente montado, construído em todas as suas partes, para que ele, em sua posição, passe a funcionar de uma forma perfeita, de uma forma à prova de falhas. E bom, essa é a lista das 5 diferenças entre os telescópios Hubble e James Webb. O meu nome é Rodrigo, também conhecido como Rod Cosmos, e este foi mais um episódio do Gamer Cosmos Today. Lembrando a vocês que eu também sou o criador da plataforma de aprendizagem científica Gamer Cosmos. Vejo vocês no próximo episódio do Gamer Cosmos Today.